Bom dia a todos. Eu quero também congratular a doutora. Fica até difícil para mim falar alguma coisa depois dessa palestra, assim, especialmente sobre plea bargain, que é um negócio que eu também pretendo não falar muito, obviamente, do sistema americano, fazer alguma correlação para tentar fazer com que a gente consiga situar as propostas que existem ou existiam no Congresso, ainda existem, mas, enfim, depois todo mundo sabe que a questão do artigo 395A, por 8-3, aquela grupo de trabalho retirou, mas, enfim, nada impede que retorne. E tentar contextualizar isso com a realidade brasileira. Eu vou começar. Primeiro que eu não tenho PowerPoint, por uma razão muito simples, eu não sei fazer PowerPoint. Então, se alguém quiser anotar alguma coisa, talvez eu não fale nada importante mesmo, então... Bom, fora de brincadeira. Então, eu quero primeiro contextualizar algumas coisas que, embora todo mundo tenha a noção, não vou empilhar muito dados estatísticos, mas alguns eu acho importante a gente pontuar para que a gente entenda em que estágio a gente está da justiça criminal objetivamente no Brasil, embora a estatística, obviamente, seja aquele ramo do conhecimento que a gente tem que ter cuidado, né? Na estatística, o sujeito está deitado, da cintura para baixo numa geladeira, da cintura para cima num forno, ele está na temperatura média ideal, mas ele faleceu. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí quando analisa. Mas, basicamente, cada juiz no Brasil julgou, ano passado, 8 casos por dia, estatisticamente. Há pouco mais de 18 mil pessoas, não significa que cada um de nós julgou isso, mas juntando todas as justiças, deu isso. Em 2018, ingressaram 28 milhões de ações no Brasil, foram proferidas 32 milhões de sentenças, todos os ramos do direito. Isso dá uma ideia do tamanho do judiciário e da judicialização. Mas, no aspecto criminal, que é o que me importa, nos importa nesse caso, ano passado ingressaram 2,7 milhões de novos casos no Brasil. Desses, 1,6 milhão em fase de conhecimento no primeiro grau. Ou seja, nós recebemos, nós, judiciário, Ministério Público, polícia, nós trabalhamos, o resultado final desse trabalho rendeu 1,6 milhão de ações penais novas em primeiro grau no ano passado. Dá para ter uma ideia do tamanho da questão. Óbvio. E aí um outro ponto que eu quero colocar, assim, desse 96,4% foi para a Justiça Estadual. Então, para quem atua na área federal, a gente ficou com um percentual bastante pequeno comparado com o todo. A despeito de ter sido baixado 3 milhões de casos penais ano passado, ainda tem 6,3 milhões pendentes e 1,6 milhão de execuções penais pendentes. Dessas aí, 64% é privação de liberdade. Só em São Paulo tem 1,8 milhão de processos criminais pendentes. A Justiça Federal, para quem talvez não tenha noção precisa, recebeu 21 mil ações penais, a Justiça Federal da 4ª Região, 21 mil ações penais ano passado. Nós temos 29 mil pendentes. Isso primeira e segunda instância. Um dado interessante que das 5 regiões, a Sul, a 4ª Região, foi a que mais recebeu. Mas ainda assim, conforme eu mencionei, comparado com a Justiça Estadual, é bastante pouco, porque tem 96,4% na Justiça Estadual. Em geral, um processo de conhecimento no Brasil criminal leva 3 anos e 10 meses para ser sentenciado. Na Federal, na Justiça Federal, 2 anos e 3 meses. Mas, observe, isso criminal. No cível é 2 anos e meio na estadual e 1 ano e 11 meses na federal. Ou seja, substancialmente, o processo penal leva mais tempo. A gente tem essa noção, mas é sempre bom ter esse dado. E aí a gente pensa assim, bom, mas qual a relevância da gente pensar, incluindo os processos cíveis? Só 34% dos locais no Brasil tem vara de execução penal. Ou seja, o mesmo juiz que julga o processo cível, ele vai fazer a execução. A gente tem uma ideia dos problemas, dos incidentes da execução e da falta de tempo desse juiz para cuidar. 1/3 dos municípios no Brasil tem vara única.
Isso equivale a 69% das comarcas. Ou seja, o juiz sozinho lá, ele tem que julgar tudo isso. Então, a questão que eu quero trazer é o seguinte, não tem um cálculo, a doutora mencionou, que a gente sabe que os Estados Unidos têm sempre essa análise econômica que precede a tudo. A gente sequer tem um cálculo exato de quanto custa um processo no Brasil. Tem um cálculo de um professor da Uniceub, um doutor em economia, que diz que custa R$ 3.500 cada processo. Não tenho nem como dizer se esse valor é exato. O que a gente sabe é que assim, gasta 1,3% do PIB com o judiciário, mas aí não é um cálculo que é difícil de fazer. Quer dizer, tem salário, tem estrutura física, não dá para pegar isso e dividir pelo número do processo, porque a questão é mais complexa do que isso. Então, assim, diante desse cenário, que eu não vou dizer que é caótico, mas é um cenário grandioso, é imperioso que se encontrem algumas alternativas processuais. E o mito, e eu vou chamar de mito ou dogma, né, da obrigatoriedade da ação penal, me parece imperioso que ele seja desfeito. Até porque ele é um mito, né? Oficialmente, ele vem sendo admitido desde a Lei 9.099. A gente pensa em transação, suspensão do processo, composição civil de danos, né? A aplicação imediata da pena, que é a transação. Já vem lá para trás do artigo 520 do CPP, que fala na possibilidade de acordo entre o querelante e o querelado nos crimes contra a honra. Ou seja, não é exatamente o não continuar uma ação penal na fase de conhecimento não é exatamente uma grande novidade, embora ainda a gente trabalhe muito com o princípio da obrigatoriedade. E eu quero abrir uma chave, assim. Bom, mas, quando a gente fala nas possibilidades de aplicação do plea bargain e do acordo de não persecução penal, as pessoas que se manifestam contra, muitas vezes objetam a questão do princípio da obrigatoriedade. Mas a gente que atua, todos nós que atuamos nessa área, a gente sabe que isso não é exatamente, na prática, não é exatamente verdade. Eu quero trazer uns dados assim, para a gente pensar junto. A Polícia Militar do Paraná, embora eu seja um gaúcho, eu sou um gaúcho não praticante, porque eu estou no Paraná já faz 19 anos, então eu não sei os dados daqui, do Rio Grande do Sul também. Mas a Polícia Militar do Paraná, isso é um dado agora, de 2019, ela recebe, em média, 5.000 ligações por dia no 190. Supondo que nem todas sejam... Tem muita coisa de caráter assistencial, mas lá no Paraná o 190 é só PM, não é todo o serviço de emergência como em outros estados, como São Paulo, e acho que o Rio Grande do Sul também é agora. Então, a maior parte da questão é demanda policial. Imaginando que muitos disso seja crime, alguém acredita realmente que tudo aquilo vai virar um inquérito e vai virar uma ação penal? Claro que não, a gente sabe disso. Todos os boletins de ocorrência feitos na Polícia Civil vão gerar... Então, assim, quantos arquivamentos nós, juízes e os procuradores, não propõem, a gente acolhe, sabendo que não é bem o caso de arquivamento, por questão de política criminal, uma aplicação de princípio da insignificância, quando, de fato, um filtro mais forte não aceitaria a aplicação daquele princípio. Então, na prática... o sistema, o princípio da obrigatoriedade, além do aspecto legal, que ele vem sendo relativizado, na prática ele já foi relativizado. Então, esse obstáculo do princípio da obrigatoriedade, ele é um obstáculo formal, mas que não é exatamente um obstáculo nem legal, nem constitucionalmente capaz de ser colocado, mas muito menos no aspecto prático. Mais um dado, só por curiosidade, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a maior polícia militar do Brasil, tem quase 100 mil homens, homens e mulheres, ela atende por dia, aos 190, 45 mil ligações. Metade, mais ou menos, é assistencial, uma pessoa que se machucou, se engasgou e tal. E ela gera 15 mil ocorrências por dia de movimentação de viaturas. Se a gente recebeu 2 milhões e 700, 1 milhão e 600 em fase de conhecimento
processos em 2018, com 15 mil viaturas se movimentando só no estado de São Paulo por dia, dá para imaginar que a quantidade de ocorrências é substancialmente maior do que a quantidade de ações penais ou do resultado desse tipo de movimentação, no final das contas, para todos nós. Então, a ideia de que toda movimentação, toda investigação, ou a maior parte delas, gere uma denúncia, é uma falácia, aqui e fora. Os Estados Unidos, em 2018, as mais de 18 mil agências policiais americanas prenderam 10 milhões e 300 mil pessoas em 2018. Para quem não tem bem a noção, isso é uma pessoa a cada 3 segundos nos Estados Unidos foi presa. Então, assim, não significa que elas permaneceram presas, não significa que virou ação penal. Significa o seguinte, o que está acontecendo no mundo é uma explosão de criminalidade. Não é aqui, não é nos Estados Unidos, é no mundo. Então, a justiça conflitiva, que é isso que a gente aprendeu, a justiça criminal conflitiva, ela está em crise não no Brasil, ela está em crise em vários países do mundo, porque não tem sistema que consiga dar conta de uma quantidade significativa de crimes. Ok, os Estados Unidos, dependendo do estado, se o sujeito atravessar fora da faixa, é crime. Mas, então, eles têm uma ideia diferente. Se eles colocar o carro na vaga de idoso, de deficiente, dependendo do estado, é crime, até 30 dias de prisão. Mas, mesmo assim, o que a gente tem num país como o nosso, esse modelo conflitivo, que a gente acostumou a trabalhar, não funciona. A única justiça que efetivamente faz muito acordo, e nós, tendemos a olhar isso com uma certa desconfiança, é a Justiça do Trabalho, que 40% dos processos terminam em acordo na primeira instância. Só que, assim, esse sistema, obviamente, eu não estou dizendo que a gente vai abrir mão do nosso trabalho, mas que, em alguma medida, ele tem que ser alterado, tem que ser, e vem sendo alterado. E o caminho é que o aumento dessa possibilidade de justiça consensual criminal. A questão, quando a gente compara com os Estados Unidos, e eu atentamente observando a palestra da doutora, é que os Estados Unidos têm uma dinâmica de justiça e de verdade consensuada, né? Quer dizer, a gente não tem isso, talvez em parte pela própria formação do nosso Estado, né? Quer dizer, o espaço público nos Estados Unidos é mais ou menos entendido como um espaço de consenso em que a sociedade chegou àquela conclusão de que aquilo pode, aquilo não pode. Na nossa cultura e na formação mesmo do nosso Estado, a gente tende a acreditar que a ordenação do espaço público é uma decisão do Estado em face do cidadão. Daí a dificuldade, e essa, obviamente que isso é uma tese, daí a dificuldade que muita gente tem em obedecer regras. O sujeito acredita que aquilo ali o Estado impôs, decidiu e aplica para ele. Quando ele pode, mas muitas vezes na avaliação dele, aquela circunstância não está ajustada à realidade dele. Enquanto nos Estados Unidos, um país como os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, a sensação de que é tudo mais consensuado, de que reflete uma compreensão do espaço público. A própria ideia de justiça consensuada e de verdade consensuada se reflete no júri, né? Quer dizer, os jurados nos Estados Unidos, embora eu não tenha o conhecimento que a doutora, eles sentam e tentam conversar e chegar a uma conclusão mais ou menos consensual. Aqui não, cada um vota sozinho e no fim a gente decide, entrega para um juiz que vai aplicar todo o resto. A compreensão de que o juiz é um sujeito iluminado e que vai conseguir extrair a verdade do processo está muito presente na gente. A gente entrega para um terceiro e que é o sujeito que vai fazer essa análise do processo e vai sair uma decisão a melhor possível e alguém vai ficar feliz, alguém não vai ficar feliz. Então, assim,
essa compreensão, e quando se faz essa crítica a respeito da adoção de alguns mecanismos de common law no Brasil, como é o caso do plea bargain, se geralmente traz isso, olha, mas o sujeito não vai ter advogado, não vai saber direito o que ele está aceitando, vai sofrer uma série de pressões. Eu tenho muita dificuldade em aceitar isso quando a gente está tratando de gente adulta e capaz. Quer dizer, eu não posso tirar o juiz do processo. Eu estou ali, o juiz está ali, o sujeito está ali com advogado ou defensor público e ele manifesta o desejo. Não me parece, o juiz tem que checar, obviamente, se aquilo é voluntário, mas não é essa, não vejo nenhuma possibilidade da gente pensar que eu, como juiz ou como representante do Estado, eu tenho mais conhecimento do que ele próprio, do que ele quer. Então, assim, quando a gente vê as críticas sobre a adoção desse modelo no Brasil, ou parcialmente no Brasil, eu tenho muita dificuldade de aceitar que isso seja verdadeiro, que seja possível de ser objetado. Então, assim, essa ideia do consenso, claro que a gente precisa, por exemplo, dosar algumas questões. O processo da common law, o sujeito confessa, ele pode encerrar o processo, porque ele aceitou que o fato é verdadeiro. No Brasil, num país de civil law como o Brasil, o artigo 197 do CPP não permite isso, a confissão é mais um elemento de prova. Então, tem que ter esse cuidado, mas quando eu examino as possibilidades que a gente tem nos projetos, tanto o projeto 10372 de 2018 como 882 de 2019, eles estabelecem filtros bastante importantes para evitar o overcharging, que é aquilo que acontece, por exemplo, quando o Ministério Público vem e ameaça o investigado ou o réu, o indiciado, de que se ele não aceitar o acordo, ele vai responder por um crime muito mais grave e vai ter uma pena absurdamente alta. Porque se a gente pensar bem, os projetos, o 395A, o projeto que está só no projeto de lei 882, não tinha no 10372, que é aquele patrocinado, vamos dizer assim, de inspiração do ministro Alexandre de Moraes, ele prevê alguns filtros que a gente não pode esquecer. Primeiro, geralmente a defesa pode esperar a denúncia, porque é até o início da instrução. Ora, se a defesa pode esperar a denúncia, ela já está prevenida contra o overcharging. Já sabe o que a acusação vai ofereceu. Depois, ainda dá tempo de fazer o acordo depois da defesa escrita. Ou seja, tem um segundo filtro. O primeiro é o juiz que recebeu a denúncia. Porque se ele não receber a denúncia, eu não preciso fazer acordo. Ou se ele receber em parte a denúncia, eu não preciso fazer acordo. Acordo de admissão de culpa. Esse é o primeiro filtro. O segundo filtro, o advogado, a defesa, oferece a defesa prévia, a defesa escrita. Ele também pode se prevenir se for o caso de absolvição sumária. Tem um segundo filtro. Entende? Então, assim, não tem o risco, vamos dizer assim, de que o juiz, de que a defesa, vamos dizer assim, corra o risco, deixa eu abrir aqui, do overcharging, porque assim, que é um grande problema, o sujeito te oferece a defesa, o juiz pode absolver sumariamente. E, por fim, o juiz pode não homologar se as provas forem evidentemente insuficientes para condenar. Ou seja, tenho 4 filtros. 4 filtros que conseguem evitar uma injustiça, vamos dizer assim, ou uma ameaça da acusação infundada. O primeiro é que a denúncia ofertada e recebida. Se o juiz não recebe, para que eu vou fazer acordo? Eu espero. A defesa também apresenta a defesa escrita. Espera-se, vai que dá absolvição sumária. Terceira,
o juiz pode, portanto, absolver sumariamente. A defesa tem a oportunidade de fazer a sua defesa e, por fim, o juiz não homologa se não houver provas. Então, assim, os receios das pessoas, dos doutrinadores, dos estudiosos, contra a importação e o que eles chamam de disrupção cognitiva, não me parece fundamentada. Não faz sentido. Agora, ou a gente evolui para um princípio de discricionariedade regrada, aumentando um pouco mais o espectro, ou a gente vai continuar com uma demanda que nós não podemos dar conta, nós todos, operadores do direito, e cuja solução leva mais de 3 anos na primeira instância, e que depois vai para um juiz da comarca para fazer uma execução que vai levar muito mais tempo, e o juiz muitas vezes trabalha sozinho. Então, assim, observe, assim, o acordo no Brasil está voltado às consequências, embora ele preveja que o sujeito admita a culpa. Estou falando do acordo do 395A, de assunção de culpa. Obviamente, ele vai ter que admitir a culpa para poder negociar a pena e apresentar isso para o juiz. Mas ele está voltado às consequências e não exatamente à assunção de culpa. Diferente do sistema americano, em que a ideia de confessar o crime está também ligada a uma compreensão moral e religiosa, né? Protestante, assim, que não é muito a nossa característica, porque não é que é melhor ou pior. É muito difícil a gente ver alguém acusado de um crime no Brasil, especialmente as pessoas, os crimes de colarinho branco, crimes financeiros, ou de corrupção, em muitos casos, o sujeito ir para a televisão, pegar o microfone e pedir desculpa para todo mundo, dizer que reconheceu, com a família do lado, e dizer assim, eu reconheço a minha culpa, vou renunciar e não farei mais. Ele não faz isso. O sujeito ele vai para lá, ele não só não reconhece, como ele ataca o investigador. É uma perseguição, é sempre a mesma conversa. Mas por quê? Isso está muito mais relacionado ao nosso aspecto religioso, cultural, do que propriamente de um país como os Estados Unidos, em que o sujeito acredita, ele foi condicionado por razões, inclusive, religiosas, de que se ele fizer isso, ele vai ter um perdão e, quem sabe, tem uma nova chance. Não é a nossa cultura. Então, quando a gente fala em acordo de assunção de culpa no Brasil, a gente está falando quanto às consequências. Negociar uma pena dentro dos parâmetros ali da lei e uma aplicação daquela pena, mas não está tão relacionada quanto a ideia, embora tenha que confessar, quanto a ideia antropológica ou sociológica do americano de assumir a culpa como uma forma de espiá-la, né? Então, assim, nós temos nos projetos, né, temos, na verdade, vamos ver o que vai acontecer. 2, né, o do 28A, que é o acordo de não persecução, que já tinha naquela resolução do CNMP. Eu não sei a realidade dos outros, até dos outros estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas na Justiça Federal do Paraná, nenhum caso desse me foi submetido. É? Ah, tá. Então, mas assim, em Curitiba, nenhum me foi submetido. Penso que talvez o Ministério Público Federal lá tenha dúvidas sobre a possibilidade de fazer com base na resolução do CNMP. Mas agora tem o projeto do artigo 28A, que é o acordo de não persecução penal. A pena máxima tem que ser de 4 anos, até 4 anos. O projeto do Alexandre de Moraes falava abaixo de 4 anos, essa fala até 4 anos, o projeto novo. Também o investigador tem que confessar, não pode ser caso de arquivamento, não pode ter grave ameaça ou violência, tem que reparar o dano ou entregar os proventos do crime, não pode ser reincidente num benefício desses nos últimos 5 anos, não pode caber transação, tem que ser homologado pelo juiz e, no substitutivo, eles colocaram que não pode para feminicídio e crimes contra a mulher. Foi colocado no substitutivo mais essa ressalva.
O juiz pode homologar ou não, pode devolver se não for adequado ou se entender que não for suficiente. No caso de rescisão, o Ministério Público oferece a denúncia. E, a exemplo do que ocorre com a transação, não vai aparecer nas certidões. Já o projeto de admissão de culpa, o 395A, prevê o seguinte, que após apresentada a denúncia e superada a fase de absolvição sumária, o sujeito pode confessar, ele deve confessar, aí submete o juiz um requerimento de pena, a dispensa de prova, pode-se reduzir a pena até 50% e colocar substitutiva, tem que prever valor mínimo para a reparação do dano, inclusive à vítima, tem efeito de sentença condenatória. Se o sujeito for reincidente, pode também, mas aí uma parte ele vai ter que cumprir no regime fechado. Observar o seguinte, não há direito subjetivo ao acordo de admissão de culpa. O MP pode deixar de aplicar pela gravidade ou pelas circunstâncias. O juiz homologa ou não. O que eu digo é o seguinte, isso aqui é justiça consensual. Mas, assim, nós, aplicadores do direito, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, porque tem um ponto nisso aqui. Se a gente... E eu digo assim, os tribunais, quem constrói a jurisprudência do país, também tem que mudar a forma de pensar. Senão é o seguinte, o MP não vai oferecer, as pessoas vão recorrer. Não ofereço, por isso, aí vem um recurso, aí a gente admite o recurso, aí não aceita, não dá provimento ao recurso, o sujeito recorre de novo, vai ao STJ, vai ao STF. Quer dizer, a gente vai reproduzir todas as circunstâncias do sistema de procedimento comum, que é o que, grosso modo, o sistema acabou reproduzindo na esfera federal com juizados especiais. Era um negócio para ser rápido, foram criadas turmas regionais de uniformização, turma nacional de uniformização, e depois o sujeito recorre para o STF. Eu nunca fiz esse cálculo, mas eu acho que se a gente somar todas as possibilidades de recurso, dá mais recursos do que o processo comum ordinário. Então, assim, exige essa mudança de compreensão. E me parece, e aí eu faço uma observação, assim, que quando a gente examina os projetos que, lamentavelmente, em agosto, o grupo de trabalho retirou, por 8-3, o de admissão de culpa, o acordo de admissão de culpa, a gente examina os projetos, eles estão muito bons, muito bem adequados à nossa realidade. Me parece absolutamente factível de se aplicar. Pensar no princípio da como uma violação ao princípio da obrigatoriedade, a Lei 9.099 já relativizou com o princípio da discricionariedade regrada. E não consta que tenha havido um problema, ao contrário, tenha havido um problema em decorrência disso. Não, a gente todo dia faz suspensão, preside audiência de suspensão do processo e de transação penal, de composição de danos. Não, ao contrário, pensar o seguinte, olha, vai diminuir muito a demanda? Não sei dizer. Em alguma medida, talvez diminua. Não consigo avaliar. O que a gente tem que pensar também é que muita demanda que não aparece, possivelmente surja. É o que aconteceu com o juizado especial. Eu lembro da 10.259, quando entrou em vigor, saiu uma obra lá em Curitiba, contribuí, e eu escrevi o seguinte já, olha, não sei se vai reduzir muito, porque eu sei que vão aparecer casos que não apareciam. Por quê? Porque o agente lá na ponta não trazia, porque se ele for levar para fazer um flagrante, vai levar 2-3 horas na delegacia, aí eles acabam não trazendo aquele fato ao conhecimento do judiciário e vai para a cifra negra da criminalidade, que já estima-se que é de metade, né? A gente examina só metade dos casos que realmente acontecem, né? Esse é um dado meio que média, não só no Brasil, mas fora também. Metade do que acontece de crime vem para a gente. A outra metade a gente nem fica sabendo porque não aparece. São adotadas soluções alternativas à margem do sistema. Então,
quando a gente facilita e permite que o sistema tenha uma permeabilidade melhor para essas coisas de uma forma mais simples, surgem demandas que a gente não tinha. Então, não necessariamente a gente consegue reduzir toda a demanda. Deixa eu ver aqui. Toda a demanda. Tem um tempo, não? Tem, não, ainda não. A gente não consegue reduzir toda a demanda que a gente imagina, porque surge muita coisa que não existia até então. Então, o que eu quero mencionar é que esse modelo conflitivo, ele é colocado em xeque. Ou a gente evolui para um modelo mais consensuado, que é mais ou menos que já se fez na 12850, porque a formatação do 395A é muito semelhante ao da 12850, do artigo 4º. Ou a gente evolui, e me parece que se evoluiu bem nisso. Há algum questionamento aqui, acolá, mas eles estão muito prejudicados por uma discussão que, no fundo, é ideológica, né? É política, né? Quer dizer, mas se evoluiu bem. E me parece que essa evolução aqui também é uma tendência que ela ocorra. Agora, pensar assim, mas no Brasil a gente adota o sistema da verdade real. Quem adota o sistema da verdade real? Nós, no judiciário, tem a verdade do judiciário, mas tem a verdade da polícia. Tem a verdade do MP. Quando eu falo verdade, não, claro, obviamente que a verdade é uma só, mas eu estou dizendo assim, as versões e a forma de obtenção dela é diferente. Então, assim, óbvio que o juiz tem que ser atuante no processo. Eu acho que o grande problema, eu diria assim, é quando a gente pensa um sistema de acordo em que o juiz sai e fica como um espectador distante. Mas se o juiz atuar da forma como a lei prevê, fiscalizando a presença de todos os requisitos, checando se o acusado tem efetivamente voluntariedade, o sistema é bom. Obviamente que a gente não pode pensar todo o acordo sendo feito e depois chegar em gabinete para o juiz homologar. Mas ninguém está pensando nisso. Se houver essa participação, a gente tem... E veja, no Brasil, o sistema não é um sistema em que a confissão encerra todo o conjunto probatório. Por isso que tem a ressalva de que se o juiz percebe que não é compatível, que não há provas suficientes, ele não homologa. Então não vai ser um acordo não seria um acordo entre duas partes, sem participação do juiz, sem possibilidade de verificação dos requisitos. Então, assim, obviamente que tudo está sujeito à crítica, mas a minha leitura é a de que as críticas, na sua maioria, são improcedentes, aquelas que não permitem a incorporação, porque dizem que o sistema é incompatível, porque a incorporação vem sem adaptação. Não, o sistema não é incompatível, a Lei 9.099 já prova isso, e também não deixa de haver adaptações. Há diversas adaptações que ajustam o sistema. Agora, falar também que é uma invenção americana e que é só nos Estados Unidos que tem, é outra falácia. Por quê? Já existe o patediamento na Itália, a gente tem um que eu não sei falar, na Alemanha, tem na Espanha, tem em Portugal e, em alguma medida, tem na Inglaterra e na Holanda. Então, assim, eu estou falando assim, países, por exemplo, do direito europeu continental, quer dizer, Alemanha, Portugal, Espanha, tem. E, assim, não é exatamente uma invenção americana e também não é uma importação direta do sistema americano. E eu queria concluir apenas dizendo assim, que não vejo nenhuma dificuldade na admissão desses novos instrumentos e não vejo também, até pelo nosso sistema de garantias cada vez maior dos advogados, já na fase policial, problemas de confissões, ou se
confissões ou produção de provas sem observância do devido processo legal, ainda que na esfera policial. E observa o seguinte, a confissão não basta, ela é um dos elementos. Eu recomendo, para quem quiser ver algumas críticas ao sistema americano, tem um seriado que é, a partir de, quem não assistiu, chama Confession Tapes, na Netflix, está na 2ª temporada. São casos reais em que as pessoas confessaram, tem os vídeos da polícia, confessaram na esfera policial e depois acabaram aceitando acordos em juízo e depois disseram que não fizeram aquilo, tiveram que aceitar o acordo porque o Ministério Público disse que se ele não aceitasse, ele teria uma pena muito maior. E observe, só para concluir, a gente não tem sentencing guidelines aqui. Então não tem, como a doutora mencionou, a gente não tem esse problema. Quer dizer, o MP não vai dizer assim, olha, você vai ser condenado a tanto, no intervalo curto, como um sentencing guidelines. Os americanos chegou a negociar, como a doutora mencionou, com questionamento, até o fato, né? Qual é a verdade construída? Que às vezes ela é totalmente diferente da verdade fática. Ela é construída entre defesa, acusação, júri, e, em alguns casos, até com a participação do juiz, dependendo do Estado. Quer dizer, o que a gente vai dizer para os outros, o que aconteceu? O sujeito matou uma pessoa? Não, a gente vai fazer um acordo em que houve uma lesão seguida de morte, mas o sujeito matou a pessoa. Porque se você for processado pelo homicídio, você vai pegar prisão perpétua, e se for lesão corporal seguida de morte, são 20 anos. E o sujeito aceita, mas não foi aquilo que ele fez, né? Então, assim, mas isso não vai acontecer aqui porque a gente não admite aqui. Então, a adaptação, que tantos falam, já aconteceu. Então, me parece que seria absolutamente razoável e aceitável que esses mecanismos fossem incorporados a despeito das resistências de várias naturezas que a gente tem observado pelo Brasil. Então, eu quero agradecer muito a paciência de todos.